Bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo com mais um programa Você Precisa Saber. E a nossa entrevistada de hoje é nada mais, nada menos que a nossa doutora Maria Elisa do Ailib. Ela é médica, formada em medicina, perita, especialista em perita, né? Isso. Médica e assistencial. Você sabia que a perícia ela tem vários setores dentro da perícia? Como perícia de processo previdenciário, trabalhista. Você sabia se caso você reprovar no INSS, você pode ter recurso particular numa perícia? É aqui que você vai saber. Estou com ela aqui, doutora Maria Elisa, seja bem-vinda. Se apresenta um pouquinho ao público e vamos bater o nosso bate-papo. Tudo bem, doutor Samir? É uma honra estar aqui hoje, ser convidada aqui para esse programa maravilhoso. Tenho certeza que vamos acrescentar muito, Com certeza. Na vida das pessoas. Meu nome é Maria Elisa do Ailib, eu sou médica, atuo na área de perícia médica particular, assistência técnica em processos trabalhistas e previdenciários. Perfeito. Vamos lá, vamos para a primeira perguntinha, doutora. O que é perícia médica? Doutor Samir, perícia médica, ela é como se fosse uma consulta médica. Mas qual que é a diferença? É que na perícia não vai ter ali, por exemplo, o tratamento. Quando a pessoa vai na consulta médica, tem toda a parte de tratamento, conduta, que na perícia não. Na perícia, ela é feita para constatar algum objetivo, por exemplo, se existe incapacidade, se existe uma sequela decorrente ali de algum acidente, ou se realmente a pessoa tem aquela doença, se a pessoa tem direito a uma medicação de alto custo. Então, fazer ali uma conclusão em volta de um objetivo daquela perícia mesmo. Então, é uma investigação. Exatamente. Identificar o que realmente o periciado está necessitando. Isso. Então, por exemplo, vão ter alguns processos ali contra o INSS, identificar se a pessoa vai ter direito realmente ao auxílio-doença, se a pessoa vai ter direito ao auxílio-acidente, ou então, por exemplo, existem algumas de medicação de alto custo, se a pessoa tem realmente necessidade daquela medicação, ou se é um acidente de trabalho, se a pessoa deve ali receber a indenização da empresa. Então, dependendo de cada processo, fazer essa conclusão. Perfeito. É como eu toquei no assunto ali agora há pouco, doutora Maria Elisa. Por exemplo, eu passei por uma perícia do INSS, fui reprovado. Eu posso estar procurando uma perícia particular para me ajudar das minhas necessidades? Sim, vão ter duas formas, né? Tanto, por exemplo, assim, digamos que a pessoa resolva processar ali o INSS para conseguir realmente aquele benefício por meio da justiça, que hoje é muito comum. O que acontece? Você pode ter um perito particular na hora da perícia. Então, esse perito particular, ele vai junto com você na hora da perícia para estar ali te acompanhando e também te aconselhando antes ali daquela perícia. Ou então, existe também um outro sistema que é a consultoria médico-legal, que seria uma consulta antes da perícia para aquele perito estar ali te orientando, selecionando os documentos que você deve levar lá no dia. Então, vão ter esses dois jeitos de você contratar um perito particular. Perfeito. E para contratar essa perícia particular, necessita de algum advogado para indicação, como assistente ou não? Não. O que acontece é que, normalmente, como as pessoas ainda não conhecem tanto essa área, acabam sendo os advogados mesmo que indicam. Mas, hoje, eu tenho muitos clientes que me procuram por meio das redes sociais, por meio do próprio Google, mesmo sem os advogados, me procuram só por eles mesmos. Isso. Propaganda. Perfeito. Tá. Perícia médica particular, o que é e qual a importância dela? A perícia médica particular, ela serve para aconselhar aquela pessoa que vai passar por uma perícia médica, seja judicial, seja administrativa, né, no próprio INSS. Então, por exemplo, vou contar uma história para entenderem melhor.
Lá no dia da perícia, vai ter o perito do juiz, que é a pessoa contratada pela justiça para estar ali fazendo aquela decisão imparcial. Enquanto que vai ter o periciando, que é a pessoa que vai passar pela perícia, e do lado do periciando vai ter o perito médico particular, que ele é parcial. Então, ele está ali para fazer a defesa médica daquele cliente dele, usando ali de todas as referências que mais favorecem ali o seu cliente. Então, é muito importante, porque hoje, por exemplo, a gente vê, né, que as grandes empresas sempre têm ali um assistente técnico, que é a mesma coisa do que perito particular, e que muitas vezes a população acaba não tendo por não ter o conhecimento da importância de ter um perito particular do seu lado. Então, por exemplo, aquele perito particular, ele vai fazer também um outro laudo que vai entrar no processo. Então, o juiz vai ler tanto o laudo do perito do juiz, quanto o laudo desse perito particular, do assistente técnico. Perfeito. Um tem que casar com o outro ou não? Não. É bem totalmente diferente, não né? necessariamente. Perfeito. Pode ser que venha a casar as informações, mas pode ser que seja diferente, depende realmente ali de cada caso. Isso. Na realidade, o que vai mandar é a causa de nexo. Isso. Tá? Que tem que bater diferente. Ou não necessário? Não necessariamente. Pode ser que o perito seja desfavorável, né? Fala ali que a pessoa não tem aquele direito. Isso. E o outro? E o outro seja... pode, e o assistente, né? O assistente técnico, o perito particular, pode falar que tem direito, de acordo com as referências, bibliografias que ele esteja usando ali. E aí cabe ao juiz decidir qual laudo que ele vai levar em consideração, se ele vai pedir ali esclarecimentos para aquele perito do juiz também, pode acontecer isso. Então ali é como se fosse uma briga de dois advogados médicos. Perfeito. Que na realidade, doutora Maria Elisa, e a vocês aí do outro lado, a perícia judicial do trabalho, quando o juiz nomeia um médico, ou nomeia outros profissionais que está dentro apto a fazer a perícia, o médico ou outro profissional, ele está representando o juiz, perfeito? Isso, exatamente. Entendeu? Aí ele pode estar com o perito assistencial, que é da própria empresa, e junto com o advogado, mas não necessariamente com o advogado lá dentro, né? Não, na verdade só a perícia, o advogado... perícia assistente. Isso, na verdade o advogado, ele não pode participar ali daquele momento da perícia. Ele pode induzir a pessoa, né? Com gesto, com... Sim, mas é porque, por exemplo, ali, então, de acordo ali com as normas do CFM, ali dentro da perícia só podem participar profissionais da saúde mesmo. Isso, perfeito. É isso que é para tirar a conclusão do pessoal ali, tá? Vamos lá. Como que funciona a perícia médica previdenciária em processos contra o INSS? Então, como que funciona? A perícia médica previdenciária contra o INSS, ela vai constatar alguns fatores que vão levar à conclusão de que se aquela pessoa tem direito a tal benefício ou não. Então, por exemplo, ali no auxílio doença ou na aposentadoria por invalidez, o perito vai constatar se aquela pessoa tem incapacidade, se aquela incapacidade é temporária ou se é permanente, se é uma incapacidade total, aquela pessoa não consegue fazer nada, ou se é parcial, aquela pessoa tem impedimento para fazer algumas coisas. Então, o perito ele vai chegar nessa conclusão, enquanto que ali no auxílio acidente já se conclui uma outra coisa. Se aquela pessoa tem uma sequela do acidente, mesmo que ela continue trabalhando normalmente. Então, por exemplo, eu tive um caso que o meu cliente ele era pintor industrial e ele usava uma pistola para pintar. E ele precisava desses 2 dedos para apertar a pistola. E acabou que no acidente ele perdeu esses 2 dedos. Então ele teve que mudar de profissão. Ele acabou se tornando pedreiro. Então, ele continua trabalhando normalmente, mas ele teve aquela perda, aquela sequela que fez ele mudar de profissão. Então, no auxílio acidente já vai ser constatado se existe ou não essa sequela, independente da pessoa conseguir trabalhar.
Enquanto que no auxílio doença e na aposentadoria por invalidez, a pessoa já precisa estar ali incapaz para o trabalho, seja temporário, seja permanente, parcial, total. Então esse do pintor, por exemplo, que ele perdeu isso aqui, ele pode recorrer a uma perícia, pode ter seus direitos e pode também trabalhar com outra área. Exatamente. Nesse caso, como a gente fala aqui de auxílio acidente, ele vai receber uma indenização do INSS, mas ele continua trabalhando normalmente na outra profissão. Perfeito. Só que ele sofreu um prejuízo porque ele teve que se readaptar no mercado de trabalho. Isso. Uma outra profissão que ele não sabia fazer. Exatamente. Tá começando agora. Perfeito. Tá? Vamos lá, doutora. Muito bom. E os auxílios? Como que é pedido? Então, como que vai ser pedido? Digamos que a pessoa ela tem ali uma doença, uma artrose que é muito comum. Essa pessoa frequenta os médicos, faz tratamento, seja pelo SUS, seja pelo convênio, onde essa pessoa faz tratamento. Essa pessoa vai pedir aos médicos os laudos, então um laudo atestando se realmente essa pessoa consegue ou não trabalhar. E aquele próprio médico vai falar assim, por exemplo, olha, você não está em condição de trabalhar mais, essa profissão sua exige muito, por exemplo, do joelho, que você já está com uma lesão. Então essa pessoa vai colher esses documentos, né, esses laudos, tanto do médico, do fisioterapeuta, de todas as pessoas que a pessoa está fazendo o tratamento e vai marcar uma perícia no INSS, vai abrir um requerimento. Pode ser feito tanto pelo próprio site do INSS quanto por meio de um advogado. E nesse requerimento vai ser marcada uma perícia e lá no dia da perícia a pessoa vai levar todos esses documentos. Vai ser feita ali a anamnese, o exame físico e também vão ser olhados todos esses laudos, esses documentos. E aí sim o perito vai chegar numa conclusão se essa pessoa tem ou não o direito ali de ser afastada ou qual o benefício que ela está pedindo. Perfeito. Existe um mito, uma verdade, doutora Maria Elisa, que quando para você pedir um afastamento do seu trabalho, ou até mesmo, afastamento não, ou uma aposentadoria, ele tem que ter no mínimo 2 anos de tratamento. Isso confere? Não, depende. Né? Depende do quadro, do diagnóstico dele. Isso, porque o que acontece? Quando a gente fala nesses 2 anos, seria para um outro benefício, seria para o BPC-LOAS, que aí sim é verdade, que a pessoa precisa ter pelo menos 2 anos de uma incapacidade ali, uma deficiência, né? Já fazendo tratamento, tem que comprovar esses 2 anos. Já no auxílio doença, nos outros benefícios, é diferente. Então, por exemplo, digamos que a pessoa estava andando de moto, caiu de moto. Então, a partir do dia que a pessoa já teve ali aquele acidente, caiu de moto, a pessoa já pode solicitar o auxílio doença. Digamos que a pessoa teve uma fratura ali na perna. A pessoa já pode solicitar o auxílio doença. Ou então, uma doença mais crônica, uma hérnia de disco. As pessoas conseguem trabalhar, mas chegou num ponto, digamos que o trabalho da pessoa exige que ela abaixe, pegue peso do chão ou pegue peso ali de uma altura. Então essa pessoa, a partir desse momento que ela já não consegue fazer as atividades dela normais, ela precisa ali pedir o auxílio doença e aí é a partir daquele dia da data da incapacidade que a gente fala. Perfeito. Doutora Maria Elisa, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal do outro lado ali, qual é a diferença? O que é um auxílio doença e um auxílio acidente? O auxílio doença, ele é um auxílio para uma pessoa que está incapaz de maneira temporária, seja total ou parcial. Então, por exemplo, digamos, vamos puxar esse exemplo da pessoa que caiu de moto. Isso. A pessoa foi para Santa Casa, teve uma fratura ali na perna, quebrou um osso, e ele trabalha de motoboy. Então não consegue fazer ali as atividades dele do dia a dia do trabalho. Ele vai precisar de uns 3 a 4 meses de recuperação, segundo o médico ortopedista dele. Então ele vai pegar esse laudo do ortopedista,
vai dar entrada no auxílio-doença e vai receber, por meio do INSS, esse período que ele precisa para estar ali se recuperando. Então, ela é temporário, ele é por um período. Depois disso, digamos que essa pessoa se recuperou, ele volta a trabalhar normalmente, ele vai ter alta ali do INSS e volta a trabalhar normalmente. Agora, o outro exemplo, da hérnia de disco. Isso. Essa pessoa que já não consegue ali mais fazer as mesmas coisas. O auxílio-doença, ele vai ser temporário. Então, aquela pessoa vai pegar ali 4 meses recebendo, sem trabalhar, né, afastado. Depois vai ter que passar por uma prorrogação, ou pode ser que tenha que passar também por uma outra perícia para conseguir prorrogar de novo. Então isso vai se tornando uma bola de neve, vai se prorrogando, vai até ele chegar na aposentadoria, ou não? Sim, se a pessoa realmente não conseguir mais trabalhar. Agora, por exemplo, existem outros casos. Digamos que a pessoa ficou ali 2 anos afastada, depois disso teve uma melhora, conseguiu uma cirurgia, porque hoje a gente sabe que tem algumas cirurgias que demoram muito. Então, por exemplo, teve um cliente meu que ele tinha uma fratura no antebraço e ele era trabalhador rural. Trabalhava como na fazenda ali, então ele já não conseguia laçar, fazer as coisas que ele fazia normalmente. Então ele ficou afastado ali por cerca de quase 2 anos e aí saiu a cirurgia dele, pelo SUS. E essa cirurgia, depois disso, ele ainda demorou mais uns 4 meses ali para estar se recuperando e depois disso voltou ao trabalho. Então a pessoa vai ficar afastada até o momento que consiga retornar ao trabalho, mas existem casos que a pessoa nunca se recupera para aquela profissão. Então a pessoa acaba que depois de um tempo no auxílio-doença, o próprio advogado ou a própria pessoa pode pedir a aposentadoria. Por invalidez, né? Exato. Perfeito. E a diferença sobre o auxílio-acidente, que eu já estava esquecendo. Do auxílio-acidente, qual que é a diferença? É que ele é uma indenização por conta de uma sequela. Então, por exemplo, no caso daquele pintor, ele ficou com uma sequela, ele perdeu o emprego, teve que se readaptar no mercado de trabalho, então aquilo causou um transtorno para ele, só que ele recebeu essa indenização pela sequela, mas ele continua trabalhando normalmente. Então a pessoa que recebe o auxílio-acidente, ela não precisa estar afastada naquele momento. Normalmente ela já ficou afastada pelo auxílio-doença e agora está recebendo ali o auxílio-acidente. Perfeito. Então essas são as diferenças. Isso. Tá? Viu? Para você saber o que você precisa saber, qual a diferença de um e de outro. Bom, o que leva, ou qual que é o que se aposenta hoje? Quais são as patologias que se aposentam hoje dentro da perícia? Por exemplo, uma artrose, uma autoimune, o que é necessário hoje de documento e o que precisa se aposentar hoje? Então, doutor Samir, o que acontece? É um pouco difícil eu falar assim, essa e essa e essa doença se aposenta, porque o que acontece? Na aposentadoria por invalidez, o que vai ser avaliado é a incapacidade total e permanentemente. Ou seja, é aquela pessoa que não consegue mais trabalhar de jeito nenhum, de maneira total, não consegue mais fazer nada do dia a dia ali daquele trabalho. Então aí sim, essa pessoa vai ser aposentada por invalidez. Mas o que acontece? Por que é um pouco difícil eu falar isso? Digamos assim, uma hérnia de disco pode ter uma pessoa que esteja ali no início da patologia, tem ali a doença, só que a pessoa consegue trabalhar normalmente, enquanto que uma pessoa já com ali 15 anos de evolução dessa patologia já não consegue fazer mais nada. Então vai depender realmente da incapacidade que essa pessoa seu quadro, tem. Do dia a dia. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Tá. E isso também influencia nos PCD, que quer comprar um automóvel? Existe algum laudo para isso? Sim. Existe o laudo PCD, que pode ser feito, né? Tanto médico, fisioterapeuta também. Isso vocês podem, lógico, óbvio, tá dentro da regra da medicina, né? Sim. Mas ele não vai ser feito pelo INSS, é feito por um outro perito médico. Que é uma coisa particular. Isso, exatamente. E o que precisa hoje para o pessoal saber
não aposentadoria, para comprar um carro, comprar alguma coisa mais barato, de que tipo de documento necessita? Para que seja feito esse laudo PCD, é preciso que haja ali aquela deficiência que vai ser constatada por meio de uma diminuição ou um impedimento de longo prazo que aquela pessoa tem para realizar uma atividade que ela fazia antes, ou então uma atividade que nunca conseguiu fazer, em alguns casos. Então, a partir desse impedimento de longo prazo, que ele vai ser constatado por meio dos documentos, então ali, do médico, seja do ortopedista, ou seja uma deficiência visual, o médico ali que... Exato, o médico ali que constatou essa limitação, ou o próprio fisioterapeuta também pode fazer esse documento, e com base nesses documentos médicos, que o médico perito vai conseguir fazer esse laudo PCD, que ele é padronizado. Então, na realidade, é um trabalho em equipe. Exato. Tá? Você viu? Para você saber que, na realidade, o PCD não é só para acidentados ou problema de dificuldade de locomoção. Não, é para vários tipos de patologias, desde que tenha uma comprovação. Isso. Certo? Perfeito. Vamos lá. Qual a importância de ter um médico ou um fisioterapeuta assistente técnico? Eu vou dar um exemplo bem claro, doutor. Por exemplo, um padeiro. Ele está ali fazendo um pão. Se tiver um outro padeiro na sala, ali na padaria, ele não vai fazer o pão bem mais bonito, bem feito? É a mesma coisa em todas as profissões, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você tem um perito particular, médico ou fisioterapeuta ali com você, eu posso te afirmar que com certeza o decorrer ali daquele processo vai ser outro, porque você tem uma pessoa que está ali fazendo a defesa médica, né? A defesa ali realmente daquela doença. Cada um com o seu laudo. Exato, comprovando ali também. E dentro do processo é bem diferenciado, por exemplo, da parte médica e da parte fisioterapeuta, ou pode globalizar de um modo só como uma equipe? Então, isso vai depender do processo. Por exemplo, hoje nas patologias ortopédicas, existem processos que só vai ter a perícia do próprio fisioterapeuta. Isso acontece bastante. Enquanto que existem outros processos ali trabalhistas que pode ter a perícia médica e a perícia ergonômica. Ergonômica, perfeito. Também. Então vai ser dos dois. Enquanto que ali existe um outro processo, por exemplo, de uma cardiopatia, que pode ser só a perícia do médico. Então vai depender ali de cada caso, realmente. E você, doutora, você pega geralmente geral ou só pega da linha da ortopedia? Não. Hoje eu faço só a parte de perícia particular, de previdenciária e trabalhista. Então eu faço ali toda a parte da perícia contra o INSS ou contra empresas, tanto da parte do trabalhador quanto da empresa. Então ali da parte psiquiátrica, ortopédica. Então uma gama de massa que você pode pegar. Isso. Perfeito. Tá. Como devo me comportar numa perícia médica? Agora, em relação a você, ao seu cliente e a você. Então, uma perícia médica, como que vai ser? Vou explicar certinho o caminho para o pessoal entender em casa. Então, você vai chegar na perícia com os laudos, todos os seus documentos médicos, vai sentar aqui de frente para o perito, e o perito vai fazer a parte da anamnese pericial, que é fazer ali as perguntas sobre o acidente, enfim, o que foi que aconteceu ali, aquela história clínica, para conseguir realmente colher as informações que ele precisa para chegar numa conclusão. E depois vai ter a parte do exame físico pericial, que vão ser feitos ali, se trata de ortopedia, os testes ortopédicos. Você deve se comportar de uma maneira assim que não fique nervoso, porque eu posso dizer assim com toda certeza que quando o periciando fica nervoso, atrapalha muito aquele momento da perícia. Porque quando a gente tá nervoso, a gente esquece várias informações. Com certeza. Dá um bloqueio. Exatamente. E ali naquele momento é o único momento que você não pode esquecer nada. Então isso é muito importante.
Também não esquecer datas. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer, né? Que eu falo muito para os meus clientes também. Que você não pode esquecer a data ali de quando que foram feitas as cirurgias. Então, se você não lembra de cabeça, eu tenho dificuldade de lembrar, fico nervoso, tenho problema de memória. O que você vai fazer? Qual que é a minha dica? Leva a pasta com todos os seus laudos, a comprovação da cirurgia. E lá na hora, quando o perito perguntar as datas para você, você tira o documento da pasta e mostra, olha, esse aqui é o documento da cirurgia tal. E aí vai ter a data certinha. E também nunca esquecer a data da incapacidade. Perfeito. Que é quando teve uma piora ali daquela doença que causou a pessoa não conseguir mais realizar as atividades do dia a dia. Então, quanto mais documento ele tiver guardado, melhor para ele. Sim. Em relação ao documento pessoal, o que ele necessita, o que ele precisa de levar? Documento pessoal, só um documento com foto, pode ser a identidade, a CNH. E de documento médico, eu recomendo que leve tudo, tá? Quando a gente fala de uma perícia judicial da justiça, todos esses documentos têm que estar no processo. Então é muito importante que você entregue todos esses documentos ou mande foto para o advogado, porque todos esses documentos têm que estar no processo. Tem que estar anexado no processo, perfeito. Exato. Enquanto que na perícia administrativa, ali do INSS, o perito ele não vai olhar tudo. Então é mais importante que você leve os documentos mais recentes, o laudo mais recente, o atestado que realmente foi que te afastou. E lá no momento da perícia, o que você vai levar físico? Eu recomendo que monte uma pasta com todos os documentos, comprovação das cirurgias, tudo realmente. Porque existem peritos que vão querer olhar lá na hora todos os documentos e já existem outros que vão querer olhar só o que estiver no processo. Então, eu recomendo que sempre leve essa pasta com os documentos médicos. Perfeito, com todos os seus dados. Perfeito. Doutora, eu gostaria de saber, tá? Qual a importância da CAT em relação a uma empresa? E nem todo mundo pede a CAT na hora. Então, qual que é a importância dessa CAT de pedir na hora do acidente dentro da empresa para uma perícia? Olha, a CAT, ela faz muita diferença. Bastante. Muita. Porque, principalmente quando a gente fala do trabalhador. Isso. Que sofreu ali aquele acidente. Então, é muito importante que o trabalhador não fique deixando para depois, já peça logo que seja feita a CAT, porque o que a gente vê hoje é que muitas empresas acabam, depois de um tempo, acabam não entregando, né, não fazendo ali a CAT daquele trabalhador, que é muito importante para caso esse trabalhador fique com uma sequela. Então, vá pedir ali um auxílio acidente, ou mesmo que depois tenha um processo trabalhista, né, contra ali a empresa, é muito importante que nesse processo esteja a CAT, porque a CAT, ela é a comprovação de que houve realmente um acidente. Isso. Então, por exemplo, quando uma empresa ela faz a CAT, ela está admitindo que houve o acidente de trabalho. Então, isso é muito forte realmente para um processo trabalhista ou um processo de auxílio ali que precisa... E se eu não tivesse a CAT e fazer essa perícia, funciona? Olha, funciona porque o que vai ser comprovado ali é se existe a sequela, a lesão. Então, a parte da medicina mesmo, se existe realmente a lesão, vai ser comprovado. Mas a gente pode falar que para o processo, ter a CAT praticamente é uma admissão ali de culpa ali, né? De que realmente houve o acidente. Da própria empresa. Então, Perfeito. assim, com ela é um processo mais robusto, a gente fala, mais forte. Perfeito. Para você saber o que é a CAT, é nada mais, nada menos que a carta de acidente do trabalho da sua empresa onde você trabalha, tá? Então, é extremamente crucial e fundamental. Certo, doutora? Certo. Vamos lá. Muito interessante, tá? Você viu como que a perícia é um órgão tão fundamental para nós que a gente não tem ideia do tamanho desse negócio. Pode ir na perícia sem laudo médico? Agora chegamos numa pergunta muito importante, doutor.
Eu tenho até uma história para contar pro pessoal. Esses tempos chegou um cliente para mim que foi na perícia, por não ter o conhecimento, acabou não levando laudo nenhum. Ele realmente tem uma lesão, mas acabou não levando laudo nenhum. E o perito falou, não, você não pode vir aqui sem laudo. Volta, remarca a perícia, pede um laudo e aí você volta. E isso acontece muito, né? Muito, 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 muito. As pessoas por realmente assim não ter essa orientação, né? Porque em nenhum lugar você vê escrito isso. Então é muito importante que você leve ali realmente o documento que está te levando a afastar, que é ali aquele laudo ou atestado de afastamento, algo que comprove o porquê que você precisa ser afastado. Perfeito. Então, por isso é crucial você levar todos os documentos, né? Sim. Tá? Principalmente laudo e exames de imagem, né? Para comprovar realmente que está lesão. Perfeito. Sim. O que o médico perito avalia ali na hora? Eu sei que é uma consulta e um pouquinho demorada, né? Praticamente. Sim. Ali na perícia do INSS, ela é um pouco mais rápida porque é feito um volume, então são muitas pessoas. É muita quantidade de gente, isso. Sim. Já na perícia judicial, ela vai demorar um pouquinho mais. Então ali a perícia contra o INSS judicial, ela pode demorar de 20 a 30 minutos, enquanto que uma perícia trabalhista já pelo menos 30 minutos, porque realmente o perito precisa de várias informações. Então o que esse perito vai avaliar? Dependendo de cada caso, então digamos no auxílio acidente, ele vai avaliar se existe aquela sequela. Então ali durante a anamnese, que é a entrevista da história clínica, ele vai perguntar realmente em torno para descobrir aquela história clínica e também no exame físico constatar se realmente existe aquela sequela. Enquanto que já no auxílio doença vai ser visto ali, avaliado se existe a incapacidade, que a pessoa já não conseguir realizar as atividades dela ali do trabalho, do dia a dia. Então isso vai ser avaliado por meio da história da pessoa, por isso que é muito importante não ficar nervoso, não esquecer as informações, do exame físico, pericial, que podem ser feitos ali também alguns testes ortopédicos, e dos documentos. Então, por isso que essas duas coisas que dependem do autor, né, da pessoa que está passando ali da perícia, então não esquecer as coisas, as informações, e não esquecer os documentos é muito importante, porque são duas das três partes ali da perícia. Perfeito. E o periciado, ele pode entrar com acompanhante? O periciado, ele pode... Familiar, algum amigo, ele pode estar entrando? Então, isso vai depender. Depende se aquela pessoa consegue, por exemplo, andar sozinha ou não. Quando a gente fala já de um idoso que já tem uma dificuldade para andar ou já tem ali um pouco de demência, sim, ele vai entrar, pode entrar. Tem uma deficiência, né? Exato. Ele pode entrar ali com o acompanhante ou criança também. Quando a gente fala de criança, perícia ali para autismo, vai entrar sim, né, com o acompanhante, mas quando a pessoa tem aquela independência, tanto mental quanto física, a perícia vai ser feita sozinho, realmente não vai poder entrar acompanhante. Só ele e o perito acabou a história. Ou o assistente. Perfeito, então tá. Doutora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é nexo causal e nexo não causal. O nexo causal, ele significa quando uma doença tem relação com o trabalho. Então, por exemplo, digamos assim, uma bancária que ela trabalha ali 8 horas por dia sentada numa cadeira desconfortável, ou uma outra pessoa que trabalha 8 horas por dia em pé, não para sentar nem um minuto. 10 anos depois ali daquele trabalho, acabou desenvolvendo uma hérnia de disco. E aí depois acaba entrando com um processo trabalhista. Então o que o perito vai avaliar? Ele vai avaliar se essa doença realmente foi causada pelo trabalho. Então existe alguma ligação, alguma coisa realmente feita ali. Exato. Só que o trabalho, quando a gente fala de nexo causal, o trabalho ele tem que realmente ter causado aquela doença. Enquanto que já o nexo concausal é quando o trabalho pode ter influenciado para a piora daquela doença.
Então, digamos que a pessoa entrou na empresa e já tinha aquele problema, um problema no joelho. Eu ia perguntar agora, perfeito. Você já vem lá atrás com essa doença. Existe o admissional. Sim. Então, na empresa vai fazer o admissional, você está apto a fazer. Mas você tem isso, mas você está apta. Pode dar o procedimento de causar essa dor novamente? Sim, isso acontece bastante. Então, a pessoa ali, ela já tem um problema, digamos, no joelho, entra numa função que força ali aquele local e pode acontecer uma piora. Quando acontece essa piora, por causa do trabalho, que daí se fala nexo com causal, que não foi o trabalho, né, não foi ali aquela empresa, aquele local de trabalho que causou a doença, mas ele agravou. Perfeito, tirou toda a dúvida, isso aí. O que deve ser feito após ter o pedido do INSS negado? Após o pedido ser negado, você deve procurar um advogado para entrar com um processo e pedir esse auxílio por meio da justiça. Lógico que na hora que você for procurar um advogado, o advogado vai avaliar se realmente, né, teria direito, a viabilidade que a gente fala. Então, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa acaba solicitando e realmente não tem direito, então vai pagar ali aquele advogado muitas vezes à toa, né? Então é importante também... Procurar a informação correta. Isso, procurar um advogado, para o advogado avaliar se essa pessoa realmente vai ter o direito ou não. Se tiver, como é na maioria dos casos, a pessoa tem direito, entra com um processo e por via judicial, se for positivo, né, se ganhar ali o processo, o INSS vai ser obrigado a pagar o auxílio devido. Perfeito. Você não estava sabendo? Agora fica sabendo, tá? Procura o seu advogado, do seu conhecimento e procurar saber o que você tem realmente direito de fazer essa perícia sua corretamente. Doutor, quanto tempo leva para fazer uma perícia? Você já falou, depende do periciado, mas quanto tempo eu devo fazer e entregar para essa justiça? Tem algum prazo para entrega? Do laudo. Do laudo, isso, perfeito. Olha, isso vai depender. Na maioria dos locais do Brasil, vão ser ali por volta de 15, 20 dias para o perito judicial entregar o laudo. Perfeito. Colocar no processo. Mas o que muitas pessoas confundem é a entrega do laudo com a decisão do juiz. Isso. Então, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, já saiu o laudo do perito. Eu vou conseguir ganhar o auxílio? Então, isso é uma coisa que muitas pessoas confundem. Quem decide não é o perito, é o juiz. Quem vai dar ali aquela decisão. E o juiz não é obrigado a ter uma decisão igual ao do perito, né? A considerar tudo ali o que ele falou. Então, não só porque o seu laudo foi positivo ali a favor de você, que você já vai ter uma certeza de que aquele processo vai ser com certeza a seu favor. Então, quem vai bater o martelo mesmo é o juiz. Exatamente. Quem decide é o Independente juiz. do laudo se é nexo ou não é nexo. Sim. Perfeito. E para encerrar, explica um pouquinho sobre os quesitos, tanto do perito como do assistente. Os quesitos, o que eles são? Nada mais é do que perguntas. Então, o que vai acontecer? Digamos que um funcionário está processando uma empresa e vai ter o advogado, o trabalhista. Antes da perícia acontecer, esse advogado ele vai ter que anexar ali no processo, colocar no processo uma lista de perguntas, que são os quesitos, que nós chamamos de quesitação. Então, essas perguntas elas vão ser respondidas pelo perito judicial e essas perguntas vão estar no laudo respondida. Então, é muito importante que o advogado que esteja ali saiba fazer quesitos estratégicos. Perfeito. Que vão, por meio das respostas, muitas vezes se for negativo ao cliente dele, por meio das respostas ele consegue contestar aquele laudo. Então é muito importante. É extremamente importante o quesito. Muito. Tem que ser respondido. Sim. Perfeito. Tá. Doutora Marilisa, conversa super interessante, você viu que tem muita informação para dar e eu gostaria que você desse um final pro pessoal ali e quem quer te procurar.
para saber sobre mais perícia ou até mesmo fazer perícia contigo. Deixa a sua informação, seu endereço, seu contato, suas redes sociais, está livre. Obrigada, doutor Samir. Quero convidar vocês que estejam passando por um processo, estejam passando por alguma perícia médica, que queiram fazer uma consulta comigo, com um perito médico particular, que entrem nas minhas redes sociais, meu Instagram é doutora DRA Maria Elisa com S, .medtrab. Me sigam lá, podem mandar perguntas nas caixinhas, eu sempre respondo todo dia, e entrem em contato comigo para marcar as consultas de vocês. Eu quero agradecer muito também a participação aqui no programa. Eu que agradeço você ter vindo aqui. Foi muito interessante. Vamos ter outras logo, viu? Muito bacana. Foi uma honra estar aqui hoje. Doutora Maria Elisa, eu que agradeço por essa presença aqui no Estado Play, nessa quarta-feira belíssima, e quero agradecer a você que, parcialmente ouvindo nós, assistindo, internautas que querem saber cada vez mais. Seja bem-vindo. Toda quarta-feira estarei aqui das 9h30 às 10h30. E muito obrigado a vocês que estão aí do outro lado. Que tenham uma ótima quarta-feira. Doutora Elisa, muito obrigado também. Tá? Obrigada, doutor.